Missionário. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho entregar o teu filho nas tuas mãos. Cobre ele com teu sangue e teu poder. Que não seja as tuas palavras, mas que não seja as palavras dele, mas que seja as tuas palavras. Joga por terra todo mal. Joga por terra todo espírito roubador de mente. Joga por terra todo embaraço. Joga por terra tudo que não provém de ti. Abençoa ele, dá vitória e toma a direção no nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Agora ficou bom. Queridos, quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite para podermos fazer a exposição da poderosa palavra de Deus. Louvar a Deus pelo meu querido amigo, pastor Alei Mariano, profeta do Senhor, ter também a grata satisfação de poder estar conhecendo hoje aqui a sua digníssima esposa, a missionária Alessandra, que Jesus em glória possa continuar lhe abençoando poderosamente, bem como todo este corpo de obreiros e essa querida igreja que fica aqui em São Gonçalo. Amém, queridos? Meus irmãos, trago também aqui um abraço, nosso pastor presidente, pastor Tiago de Acari, e da sua esposa, a pastora Fábia. Rogo as orações dos irmãos, tendo em vista que amanhã nós estaremos inaugurando a nossa igreja lá na cidade de Duque de Caxias, igreja que esse que vos fala vai estar assumindo um trabalho missionário, um grande templo ali naquela cidade que estava fechado, e estamos dando início então no trabalho praticamente do zero, e com isto contamos com as orações de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 2. Fazendo uso da palavra, eu quero respeitar então a temática do culto e pregar uma mensagem missionária, amém? Atos 19, verso de número 2, quantos acharam, digo amém? E disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Pergunte para o irmão que está do seu lado: já recebeu o Espírito Santo? Pode tomar teu assento, mas não deixe de dar glória. Vou pedir uma aguinha aqui, uma aguinha para mim. Queridos, estamos aqui diante da expressão do apóstolo Paulo para com os discípulos de João Batista, na ocasião em que Paulo foi realizar a sua terceira viagem missionária. E por ocasião da terceira viagem missionária que Paulo realizou, a Bíblia diz que ele começa agora a alcançar um território que, quem sabe, para os primeiros apóstolos seria um território, até por que não dizer, inóspito para a pregação do evangelho, que era o território grego. Para os irmãos terem uma ideia, Paulo, com muita ênfase, dedicou boa parte da sua vida ministerial ao cuidado das igrejas que estavam no território da Grécia. Para os irmãos terem uma ideia, a importância e também, por que não dizer, a dificuldade da implantação da obra de Deus dentro do território da Grécia, deu-nos as pérolas, que são as epístolas de 1ª e 2ª aos Coríntios, a epístola aos Efésios e também a epístola aos Gálatas, todas igrejas e cidades dentro do campo missionário da Grécia. A Grécia também ofereceu para Paulo um grande desafio, tendo em vista que ali reuniam-se a maioria dos sábios, filósofos e entendidos
daquela época. Os irmãos sabem que os gregos são pais da filosofia. A grande maioria dos pensadores e dos filósofos que hoje nós conhecemos são advindos, então, da ciência e do conhecimento dos gregos, que naquela época já era bastante admirado e já era bastante pujante no mundo inteiro. Porém, todo este conhecimento, esta ciência, esta dedicação que os filósofos, principalmente duas classes quase que sectárias dentro do campo da filosofia, por exemplo, os epicureus e os estoicos, ofereciam grande resistência a qualquer tipo de divindade. Resistiam de uma forma frontal, principalmente a uma divindade, a saber, Cristo, que ofereceu-se então a morte e pós-ressurreição pela vida daqueles que acreditavam em tal divindade. Os irmãos observem que Paulo vai fazer ênfase sobre isto na sua pregação. Quando ele chega então na cidade de Atenas, a Bíblia diz que vai lhe oportunizar de discursar em um anfiteatro pagão chamado Areópago, e ali Paulo vai falar a respeito de Cristo. E quando Paulo diz que Cristo é Deus, todos ouvem, mas quando Paulo diz que Cristo, Deus, morre, eles então interrompem a pregação de Paulo, porque para eles era inconcebível um Deus morrer, ou um Deus entregar-se à morte. Então, tendo vista que a igreja lá na região então da Grécia tinha toda esta dificuldade, não somente isto, dentro do território grego existia também uma grande idolatria. Nós vamos observar isto também na ocasião em que Lucas, que escreveu Atos e o evangelho que leva o seu nome, que era moço de Paulo, ele vai relatar que Paulo, quando chega em Atenas, ele perturba-se em seu espírito, porque existia um grande panteão de deidades, nas quais cada uma delas tinha ali um templo, ou tinha ali uma imagem que fazia alusão àqueles deuses que ali os gregos acreditavam. Estima-se que na cidade de Atenas tinha pelo menos 10.000 deuses. Tudo isto dificultava então a pregação de Paulo, tudo isto dificultava então a expansão do evangelho, tudo isto dificultava então que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Não bastasse isso, queridos, não somente na cidade de Atenas, mas também na cidade de Éfeso e na cidade de Corinto, existia ali um templo ou templos de adoração à deusa Diana dos Efésios, ou Diana dos Efésios, que é a mesma Artemis para os romanos. Esta entidade, ou esta deidade, ou esta deusa com D minúsculo, que para nós não é nada, é a mesma estátua da liberdade, é a mesma estátua da Van, que vem se reinventando durante o passar dos anos e da história, e permanece sendo cultuada, passado todos esses milhares de anos. Então, dentro destes templos, aonde havia então esta idolatria, existia também a prática da prostituição cultual, aonde mulheres ali se dedicavam então ao ofício sacerdotal de culto a essas entidades, e também prostituíam-se para poder então oferecer a sua liturgia e seu culto. Tudo isto Paulo teve que enfrentar para poder implantar a igreja de Cristo. Tudo isso Paulo teve que enfrentar para que a igreja avançasse. Tudo isso Paulo teve que superar para que a igreja crescesse. Mas eu louvo a Deus, queridos e amados irmãos, pela sua vida que está aqui nesta noite, porque nós somos a sequência do livro de Atos dos Apóstolos.
E o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria chamar-se Atos do Espírito Santo, porque tudo que foi feito, tudo que aconteceu, tudo que sucedeu, só pôde ser possível pela cooperação do poder do Espírito Santo. Se você está aqui nesta noite, se essa igreja está aqui nesta noite, se o pastor Alei está aqui nesta noite, se a nossa missionária está aqui nesta noite, se essa banda está aqui nesta noite, se você veio aqui nesta noite, é porque o poder do Espírito Santo. Calamachuramandaraya. Pega na mão do teu irmão, por favor, o teu irmão que está meio geladeiriano hoje por causa da chuva. Pega na mão dele com força aí. Diga para ele: o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Eu tenho que crer na Bíblia, irmãos. A palavra vai nos dizer em Atos capítulo 4 que a cada dia acrescentava o Espírito Santo aqueles que deveriam se salvar. Se você está na igreja, você não veio por obra do acaso, você veio porque o Espírito de Deus te trouxe. Brianda Kalamashura Mandaraya. Deixa eu ver quem está entendendo aí. Veio por causa do convite de Ciclano, você não veio por causa da cara bonita do Beltrano, você não veio por causa do pregador gaúcho, você veio porque o Espírito de Deus tocou em teu coração, te tirou da tua casa, te tirou do comodismo e te trouxe aqui nesta noite para dizer que tem uma porção poderosa para derramar em tua vida. Se você abrir o teu coração, quantos crê, diga glória a Deus. Aí, queridos, Paulo chega então. Aquele gravezinho estava gostoso. Tirou meu grave aqui, o nosso técnico. Ontem nós fomos lá para o Monte do Azeite. Pegamos uma chuva, irmãos. Meu Deus do céu. Olha, eu sou gaúcho, estou acostumado com frio. Já pastorei em cidade que dava 3 graus abaixo de zero. Mas pegamos uma chuva ontem lá. Depois fomos lá em Duque de Caxias, na volta da igreja lá, derramamos azeite em todo o quarteirão, na volta da igreja lá, amarrando os demônios naquela região espiritual ali. E voltei, que nem lá no Rio Grande do Sul, que nem um Cusco, todo molhado. E hoje já estava meio gripado, mas nem por isso eu vou deixar de dar glória. Paulo então chega na região de Corinto, na região de Éfeso. E Atos 19 vai contar a história da implantação da igreja do Senhor nestas cidades. Mais precisamente na cidade de Éfeso. A Bíblia nos diz que chegando lá, aportando lá, Paulo encontra um homem chamado Apolo. A Bíblia vai nos dizer que Apolo ele era um eloquente pregador e discípulo de João Batista. Os irmãos sabem que João Batista ele veio preparar o caminho. Ele disse que ele não era o Messias, mas que ele prepararia o caminho para aquele que haveria de vir. E havia muitos discípulos de João Batista espalhados pelo mundo naquela época. E a Bíblia diz que Paulo encontra então Apolo. E não somente Apolo, acha também ali alguns discípulos de Apolo. Por subsequência, eram discípulos de João Batista. E quando Paulo chega ali em Corinto, é bastante pertinente mencionarmos que, não obstante todas essas coisas que eu relatei aqui na introdução da mensagem, a Grécia, Corinto, Éfeso, Atenas eram cidades portuárias, e todas as cidades portuárias gozavam de uma grande prosperidade, ou seja, era um povo que tinha bastante dinheiro. E a primeira coisa, quando Paulo chega na Grécia, Paulo não vai se importar com a condição financeira dos gregos, Paulo não vai se importar com a condição intelectual dos gregos, Paulo não vai se condicionar a interrogá-los a respeito do conhecimento, da filosofia, da história de Heródoto, da história de todos os filósofos que existiam ali. O que importava para Paulo ao encontrar-se com aqueles homens é se eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo. O que importa para nós como igreja, e a preocupação principal de um pastor, de uma missionária, de obreiros, a nós colocarmos uma igreja, a nós implantarmos um trabalho, é que se as pessoas que ali se reúnem vão verdadeiramente receber
receber o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Vivemos tempos de igrejas cheias de pessoas vazias, e o que vai nos dar condições, queridos, de sermos o diferencial nesta geração da última hora, é termos ou não termos a presença do Espírito Santo. Quando Paulo chega naqueles homens, Paulo pergunta para eles a primeira coisa: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Oh, glória a Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E a resposta foi de causar perplexidade. Eles disseram: nós nem sabemos que há um Espírito Santo. Mas como é que se toca a obra de Deus sem o Espírito Santo? Como é que se toca a obra missionária sem o poder do Espírito Santo? Como é que se levanta um trabalho sem o poder do Espírito Santo? Como é que se evangeliza sem o poder do Espírito Santo? Como é que nós vamos fazer impactar São Gonçalo sem o poder do Espírito Santo? Como é que nós vamos impactar Duque de Caxias, Cascadura, ali sem o poder do Espírito Santo? Como é que você vai fazer diferença naquela faculdade, naquela empresa, naquela escola, cheia de maçom, cheia de macumbeiro, sem o poder do Espírito Santo? Como é que você vai ganhar o teu familiar? Como é que você vai alcançar lá o traficante, a prostituta, o homossexual, sem o poder do Espírito Santo? O que importa para nós é a pergunta que não quer calar: recebemos nós já o poder do Espírito Santo? Pega na mão do teu irmão, por favor, Jesus. Se ele não gosta de pegar na mão, ele está com problema. Pega na mão dele aí, por favor. Se ele não deixar, pega com força mesmo. Pega a força e olhe para ele e diga: receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo aí. Recebe o poder do Espírito Santo aí. Recebe o poder do Espírito Santo aqui. Puxa aqui, querido, puxa aqui, puxa aqui. Receba o poder do Espírito Santo. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Deixa eu ver quem já recebeu aí. Deixa eu ver quem já recebeu aí. Deixa eu ver. A igreja não se move sem o poder do Espírito Santo. Nós não somos igreja se não tivermos o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito de Deus em nossas vidas. Uramacassai, Uramandaraia. Receberam o Espírito Santo? Não. Aí Paulo vem teologizar, mostrando que a revelação de Cristo é superior à revelação de João Batista. E Paulo diz no verso 4: certamente João batizou com batismo para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir após ele, isto é, Jesus Cristo. E aqueles que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento Paulo prega, e naquele momento Paulo impõe as mãos sobre eles, e a Bíblia diz: e veio sobre eles o Espírito Santo, e veio sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu, pastor Luciano? Aconteceu que nem os batistas pregam, os presbiterianos pregam, que os metodistas pregam, que cessou tudo o cessacionismo. Não, a Bíblia nos diz que Paulo, impondo as mãos sobre eles, falaram línguas estranhas e profetizavam. Olha para o teu irmão que está do teu lado aí, olha para o teu irmão que está do teu lado aí. Hoje Deus quer levantar esse camarada, essa moça, este jovem, no poder e na unção do Espírito Santo, para ser profeta e para falar em mistério, porque nós somos pentecostais. Cadê o povo pentecostal de São Gonçalo aí? Levanta a mão, povo pentecostal, dá o teu brado, solta a tua voz e diga glória a Deus. Meu Deus. Imediatamente eles foram batizados no Espírito Santo.
e falaram em línguas estranhas e profetizavam. Aí a obra vai continuar. E aí alguém pensa assim: pastor Luciano, para a igreja crescer, para a igreja expandir, a igreja precisa de muitos empresários. É verdade, Jesus salva os empresários. Mas alguém pensa assim: pastor Luciano, para a igreja poder prosperar, tem que botar o político maçom aqui, cachaceiro, em cima do púlpito, dar oportunidade para ele na época da campanha, para ele mentir. Aquele que às vezes trai a mulher, vai na macumba, um dia vai na igreja, outro dia está na maçonaria, outro dia está na macumba, para a igreja crescer. Só que se eu olho para a Bíblia, eu vou ver Paulo chegar na Grécia e ganhar 12 homens novos convertidos. Atos 19:7 diz: e eram ao todo 12 homens. Diga 12 homens. Diga assim: a igreja não precisa mais do que 12 homens ou mulheres cheios do Espírito Santo para impactar uma nação inteira. Eu já vou te provar, pastor Luciano, precisamos de 1000 obreiros, 1000 pastores, 1000 membros. Não, Paulo, debaixo do poder do Espírito Santo, alcançou toda aquela região com 12 novos convertidos. Escute só uma coisa que eu vou dizer para você: eu, por misericórdia de Deus, sou bacharel em teologia, mas eu pego o meu canudo, rasgo, pego minha credencial da CJDB, jogo no lixo, se eu deixar de receber o poder do Espírito Santo, porque nunca vi canudo de teologia curar e nunca vi credencial de pastor fazer milagre. Eu fico com o poder do Espírito Santo, eu fico com o poder do Espírito Santo de Deus. Quantos querem o poder do Espírito de Deus? Eram 12 homens, e a Bíblia diz que Paulo, verso 10, e durou isto o quê? A pregação do Evangelho por um espaço de 2 anos. Diga 2 anos. Diga: Paulo, com 12 novos convertidos, pregou 2 anos. Veja o que aconteceu: e durou isto o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sem internet, sem TikTok, sem Facebook, sem avião, sem carro, Paulo, com 12 homens cheios do poder do Espírito Santo, pregou o Evangelho em toda a Ásia. Em toda a Ásia. Escute só, preste atenção. Continua aqui Lucas escrevendo, verso de número 11: porque precisamos do diferencial do poder da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do corpo de Paulo e jogavam sobre os enfermos, e as enfermidades fugiam das roupas de Paulo, fugiam dos lenços de Paulo. E a Bíblia vai nos dizer que os espíritos malignos saíam com um pedaço da roupa de Paulo. Meu Deus do céu, irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Quando tu apontar lá naquela rua, quando tu apontar lá naquela empresa, tu vai botando o pé e a nuvem negra já vai saindo, porque tu vai debaixo da unção. Segura aqui o que eu vou profetizar sobre a tua vida. A tua vida nunca mais vai ser a mesma se você entrar para debaixo da dimensão do Espírito Santo. O demônio vai sair daquela casa, a pombagira vai sair daquela casa, o Zé Pilintra vai sair daquela casa, o Exu Caveiro tranca a rua, a Maria Mulambo vai bater em retirada, porque você vai estar embebido pelo poder do Espírito Santo. Você vai estar, meu Deus do céu, quantos crê nisso? Diga glória a Deus. A Bíblia continua dizendo, e aqui me encaminho para o final, que o Espírito de Deus cooperando com Paulo impactou a cidade de Éfeso.
verso de número 17 diz: e isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Veja bem, verso 18: muitos dos que tinham crido vinham confessando seus pecados e falando seus feitos. Verso 19: também muitos dos que seguiam a magia trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Oh, aleluia! E somado o preço de todos os livros de bruxaria que os feiticeiros que Paulo ganhou para Jesus, a Bíblia diz, e somava 50.000 peças de prata. E aqui eu encerro com Lucas dizendo: e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aonde tem o poder de Deus, a palavra do Senhor prevalece. Aonde tem a presença do Espírito, o poder de Deus prevalece. Por que eu digo isso, queridos? Porque eu sou alvo do poder do Espírito Santo. Queridos, veja bem, hoje, até que hoje eu não estou muito aqui enfatizado, porque eu peguei meio assim, um costume assim, de não andar muito de terno e gravata, principalmente aqui no sul, aqui no Rio de Janeiro, perdão, que é muito quente. Mas veja bem, queridos, quem me vê hoje pregando, não vai dizer que 30 anos atrás eu tocava bateria numa banda de black metal, que é um estilo de heavy metal satanista, lá no Rio Grande do Sul. Quem me vê hoje pregando, não vai dizer que eu tinha cabelo comprido quase na cintura, corpo cheio de tatuagem, andava com cruz pendurada ao contrário, vivia dentro de cemitério, acordava às vezes dentro de catatumba. Missionária, quantos pactos que eu fiz com o diabo na época que eu era envolvido nesse movimento. A minha mãe olhava para mim, hoje eu mandei uma mensagem para ela do Dia das Mães, e hoje ela tem orgulho de ter o filho pastor, mas antes ela me via lá no meio dos drogados, com pedra de crack, cocaína no bolso, pegava muitas vezes até mesmo carro e vendia pela metade do preço, para poder ir na boca de tráfico e pegar 50 gramas de cocaína e ficar 10, 15 dias cheirando. Uma vida destruída, envolvido no ocultismo, envolvido na feitiçaria. E sabe o que aconteceu comigo? Depois de tentar o suicídio várias vezes, depois de ter várias overdoses com drogas, fui para dentro do batuque, fui para dentro da quimbanda, fiz vários rituais lá, vários trabalhos, comecei a desenvolver do batuque, da feitiçaria. Depois de gastar bastante dinheiro, eu fui internado no hospício 2 vezes, como louco, porque ninguém sabia o que eu tinha, era somente possessão diabólica. O que aconteceu? A minha família desistiu, disse: o Luciano não tem jeito, porque eles não conheciam Jesus e não sabiam o que fazer comigo. Até que, queridos, no dia 21 de setembro de 2003, o diabo disse para mim: tira a tua vida não tem mais solução. Lá estou eu na cidade de Canoas, cidade de onde eu vim aqui para o Rio de Janeiro, totalmente possuído, camisa preta de banda no Sepultura, calça apertada, tênis All-Star, cabeludo, barbudo, cruz pendurada ao contrário, e o diabo disse: te atira na frente de um carro. Eu fui para a beira de uma avenida para poder tirar a minha vida, me jogando na frente de um carro. Quando eu fui me jogar na frente de um carro, eu senti uma força que impeliu o meu corpo a não me jogar na frente daquele carro. Um poder me segurou, eu fechei meus olhos. Naquele momento, uma voz disse dentro do meu coração: vira para trás e entra por esta porta. Eu nunca tinha ouvido aquela voz, eu tinha ouvido muitas vozes, vozes de demônios, vozes de espíritos, mas aquela voz era diferente, era uma voz maravilhosa, era uma voz de amor. Naquele momento eu virei para trás, olhei e vi uma capelinha de madeira e uma placa escrito: Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E aquela voz disse para mim: entra por essa porta, que nessa porta eu vou mudar a tua vida. Eu entrei
porta daquela igreja, no pátio ali daquela igreja, cabeludo daquele jeito, camisa de banda, e então comecei a gritar: pastor, pastor. Eu que era um homem que odiava a igreja, odiava crente, odiava o evangelho, era totalmente envolvido com o satanismo. E aí eu comecei a chamar pelo pastor. O pastor da igreja abriu a porta e olhou para mim e disse assim: fala, moço. E eu falei assim: pastor, eu sou um jovem dependente das drogas, sou dependente do álcool, sou dependente de medicamentos, sempre fui inimigo da igreja, nunca gostei de crente, nunca gostei de pastor, mas uma voz disse para mim entrar aqui na porta dessa igreja, até porque eu ia tirar minha vida aqui na frente dessa igreja. E o pastor Pedro Vieira olhou para mim e disse assim: moço, não pode ser verdade isso. Eu falei assim: como assim não pode ser verdade? Ele disse: não pode ser verdade isso. Eu falei: o que não é verdade? Não, é porque nesta manhã nós tivemos uma consagração aqui do círculo de oração, e Deus tomou uma velhinha de 90 anos em profecia e disse para mim: meu servo, ainda hoje eu vou mandar na porta dessa igreja um homem que eu vou transformar ele em um pregador, vou transformar ele em um pastor, vou transformar em um profeta. Abraça ele, traz ele para minha igreja. Fui para um retiro espiritual na montanha, fiquei 6 meses na montanha, com a terapia, pastor, snook, jogar bola, ver jogo do Flamengo, não, Bíblia, oração, jejum e monte. 6 meses lá na montanha. O que Jesus fez? Com 3 dias lá, teve um culto de libertação, fui liberto. Com 15 dias lá, lendo a palavra, aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Com 1 mês que eu conheci o evangelho, fui batizado no Espírito Santo. Com 3 meses de crente, comecei a pregar a palavra de Deus. Com 6 meses de crente, já saí lá da fazenda terapêutica pregando o evangelho, e hoje há 22 anos eu sirvo esse Jesus maravilhoso, porque o poder, fique de pé, porque eu recebi o Espírito Santo quando eu criei. Pega na mão dessa pessoa com carinho, por favor. Diga para ela: nós precisamos receber o Espírito Santo. Quantos querem orar comigo nessa noite? O poder do Espírito Santo vai ser o diferencial na tua vida. O poder do Espírito Santo vai ser o diferencial na tua casa. Eu quero perguntar aqui nesse momento, se tem alguém aqui no nosso meio que está parado na fé. Hoje é um culto de missões. Quem sabe você entrou aqui hoje e você parou na caminhada. Eu não sei o que fez você parar, mas seja o que for, o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Quem é a primeira pessoa que quer voltar para Jesus hoje? Todos aqui são salvos? Todos aqui estão na comunhão, tomam santa ceia, obedecem o pastor? A senhora quer aceitar Jesus ou quer voltar para Jesus? A senhora toma santa ceia, está ótimo. Que bom, que o crente sem ceia não dá. Não tem ninguém aqui que está parado? Não tem ninguém aqui para aceitar Jesus? Então você vai fechar os teus olhos, e eu quero concordar em oração contigo. Duas coisas. Nós vamos concordar aqui hoje que Deus vai dar um templo 3 vezes maior do que esse aqui para essa igreja. Essa é a primeira oração que nós vamos concordar, porque uma igreja onde está o poder do Espírito Santo cresce, e as almas vêm, e Deus vai prover esse cordeiro. E a segunda oração, que Deus vai nos levantar, a igreja, aqui os obreiros, o pastor Aleia, a missionária Alessandra e esse corpo de obreiros, poderosamente, para impactar a cidade de São Gonçalo. Você ora comigo? Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus eterno Pai, Nebracassai, Uramande contenebre asturamandaraia, Calamandoque abassai,
Ebreando canto nas nébias tai de conta la basura mai. Lamando que me asturi me assai. Ebreando calabastura mandaraia. Deus, estamos aqui, Senhor, nesta noite, debaixo, Senhor, nesta dinâmica missionária, ministrando, Senhor, sobre a expansão do Evangelho em terras inóspitas do território grego. Pai, que o Senhor venha, Pai, em primeiro lugar, em concordância com teus filhos que aqui estão. Eu estou aqui profetizando, debaixo da tua palavra, debaixo do poder do Espírito Santo, que o Senhor vai dar um templo para esta igreja, Senhor, 3 a 4 vezes maior do que esse, Senhor, porque o Senhor tem promessa, e o Senhor vai honrar, Senhor, os teus servos, Pai. Senhor, a minha segunda oração, Senhor, concordando com a tua igreja, é que o Senhor vai levantar homens e mulheres aqui, Senhor, assim como aqueles que acompanharam Paulo por ocasião da sua terceira viagem missionária, homens usados no poder sobrenatural do Espírito Santo, uma juventude cheia da tua glória, adolescentes cheios da tua glória, jovens cheios da tua glória, anciões cheios da tua glória, missionários, obreiros, homens e mulheres cheios da tua presença. É isso que nós cremos e nós concordamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E quantos crê, diga glória a Deus. Bem forte as palmas para Jesus. Levante a sua mão assim. Dá um pouquinho de retorno para mim aqui, Douglas. Um pouquinho de retorno aqui, produção. Levanta a mão assim, Espírito.